Quais são os 5 maiores fundos imobiliários hoje disponíveis dentro do Brasil em 2023 no quesito de patrimônio? Inclusive, dentre esses 5 fundos, você encontra um dos melhores fundos imobiliários do Brasil e eu vou deixar que você descubra e você comente aí qual que você acha que seja um dos melhores fundos imobiliários do Brasil que estão presentes aqui. Não só um, na verdade você encontra 2 dos melhores fundos imobiliários disponíveis hoje dentro do Brasil. Porém, antes de apresentar cada um deles para você, é muito importante relembrar, né, que os fundos de papel e os fundos híbridos terão um impacto aí negativo na distribuição, nas futuras distribuições de dividendos. E eu particularmente acredito que seja muito importante você saber dessa informação, porque esses fundos irão pagar aí nos próximos meses dividendos um pouco menores, tá? Por conta aí do corte da Selic, não o corte atual da Selic, mas os futuros cortes aí na taxa Selic, porque esses fundos vão sofrer diretamente com esses futuros cortes. Porque os fundos híbridos e os fundos de papel, eles têm na sua composição contratos ali vinculados muitas das vezes ao IPCA, que é a nossa inflação, ou a taxa DI, né, o CDI, que é a taxa de juros interbancário, que é aquela taxa que os bancos utilizam para emprestar dinheiro entre si, tá? E ambas as taxas estão ligadas à taxa Selic, tanto a inflação, que é controlada pela Selic, tá? Quanto a taxa DI, que também tem vínculo com a taxa Selic. Então, com a queda da taxa Selic, você vai ter uma distribuição um pouco menor nesses segmentos. Então, para você, uma dica muito importante é você também olhar para os fundos de logística e tijolo que devem se favorecer com essa queda da Selic em alguns casos. Então, você tem que analisar também, obviamente, os fundos, compreender que aquele fundo tem um bom portfólio, tem uma boa gestão, tem bons números e vale a pena colocar ali na sua carteira de investimentos, tá? Então, analise os fundos, olhe mais para fundos de logística e tijolo, mas claro, também invista em fundos híbridos de papel, que são bons segmentos, eu gosto, eu tenho também, tá? Então, sem mais enrolações ou notícias aqui, vamos aqui ao quinto lugar, que é o IRDM 11, o Iridium Recebíveis Imobiliários. Esse fundo que custa R$ 78,50 por cota, tá? Está pagando um dividendo de 13,03%, que é um bom dividendo aí para um fundo imobiliário, porém ele está numa queda constante aí, praticamente desde o dia 1/3 de 2021, né? Ele vem caindo bastante em relação à sua cota, então é importante analisar. Eu nunca analisei esse fundo imobiliário, então não posso dar um parecer muito forte em relação a ele. Descendo um pouco mais, nós temos aqui o valor patrimonial por cota e aqui o patrimônio, né, de 3,26 bilhões de reais, né, o nosso quinto lugar aí, com um P sobre VP de 0,88, ele está descontado em 0,12, aí um caixa de 93 milhões, um caixa relativamente robusto, porém não tão robusto perto do patrimônio do fundo, né, representando 2,86% apenas, e um bom número de cotistas, quase 300 mil cotistas, né, e também uma boa liquidez média diária, tá? Agora, quem é o gestor desse fundo eu não sei, vou verificar agora com você. Olha só que legal, administrador BTG Pactual. Vamos encontrar o gestor lá embaixo, como eu sempre indico para você. Não só, lembrando que você deve também olhar o portfólio, analisar como um todo o fundo, não sair comprando qualquer fundo imobiliário, que é muito importante você analisar de fato o fundo, né? E temos aqui como gestor aqui, ó, a Iridium Gestão de Recursos, né, com ali a parceria com o BTG Pactual, né, que faz a administração, a custódia e a escrituração desse fundo imobiliário, tá? Não tenho fundo da Iridium na minha carteira hoje, posso ter aí no futuro próximo, né, mas hoje eu não tenho, então esse é o nosso quinto lugar, tá? O nosso quarto lugar é o KNRI 11, que é um fundo da Kinea, né? É um fundo robusto, ele custa hoje R$ 165,83 por cota, né? Tem um dividendo bem fraquinho de 7,15%, né? Ele teve uma valorização bem expressiva na cota nos últimos dias aí, nos últimos 5 anos. Ele vem subindo, ele vem se recuperando aí nos últimos meses, na verdade, ó. Bem interessante analisar esse ponto. Descendo, nós temos um valor justo, entre aspas, R$ 159,87 e um patrimônio de 3,86 bilhões, né? O P sobre VP valorizado de 1,04, né? Um caixa aqui pequeno, né, de 49 milhões, aqui 1,28% de caixa, tá? Uma liquidez média diária interessante, 3,86 milhões, e aqui basicamente o número de cotistas de 258.215 cotistas, né? É um fundo da Kinea, né? A Kinea é uma ótima gestora aí de fundos imobiliários, ele é administrado pela Entregue e é aqui um misto, ele é um fundo híbrido, tá? Aqui tem o portfólio dele que deve ter
vários e vários ativos, como todo fundo híbrido, que até dificulta um pouco a análise, mas quando você pega o jeito ali, quando você pega o jeito da análise, fica tranquilo você analisar a localização dos imóveis, a longevidade dos contratos que está aqui no meio e também os indexadores. Ó, lembra que eu falei que a maioria dos indexadores é o IPCA? Nesse caso aqui, 66,29% dos contratos estão ali atrelados ao IPCA. Então, com a queda da Selic, com digamos assim, o controle da inflação, você tem uma queda também na rentabilidade proveniente desses contratos, ou você tem um ajuste um pouco menor. Porém, nós não sabemos qual que é a proporção que vai tomar esses cortes na Selic, até onde vai esses cortes. A média que o mercado está estipulando é de 8 a 9% lá no final, né, quando acabar os cortes. Hoje estamos em 13% aí, em média, na Selic, na gravação desse vídeo, tá? Então, mais um fundo imobiliário aí, o nosso quarto lugar ficou com o KNR11. O nosso terceiro lugar é o HGLG11, com certeza ele apareceria nessa lista aqui, né? Um dos maiores fundos imobiliários do Brasil. Se eu não me engano, já foi o maior fundo imobiliário do Brasil, tá? Alguns anos atrás. E ele custa hoje R$ 161. Tem aqui um dividendo bem modesto de 9,09% aí acumulado aí nos últimos 12 meses. E provavelmente teremos uma alta aí nos dividendos, até mesmo no valor da cota. Tivemos aqui recentemente, inclusive, aí uma alta, né, bem significativa. E aqui um patrimônio bem interessante de 5,17 bilhões de reais. Um valor em caixa bem robusto de 21%. Aqui 1 bilhão em caixa. 1 bilhão 122 milhões de reais em caixa. Bem robusto mesmo, tá? Número de cotistas gigantesco, né? Era de se esperar, 378 mil cotistas e uma liquidez média diária de 13 milhões, tá? O HGLG11, vamos ser sinceros, né? Você pode praticamente comprar esse fundo quase de olhos fechados. Com uma análise bem simples, você percebe que ele é um fundo interessante, que é um fundo que vale a pena ter na sua carteira aí. Claro que na proporção ideal para sua estratégia, tá? Se for uma estratégia mais conservadora, você pode estender um pouco mais a porcentagem alocada nesse fundo. Se for uma estratégia mais voltada para a renda, aí a porcentagem dele ela é reduzida, tá bom? Então você pode descer aqui e analisar ele como um todo e aqui ele fica com o nosso terceiro lugar. Não vamos estender muito que ele é bem conhecido, então não preciso ficar aqui falando tanto sobre o HGLG11, que é um fundo de logística super conhecido no Brasil. E o nosso segundo lugar, já estamos aí no top 3, né? Agora o nosso segundo lugar fica com o KNCR11. Eu fiz uma análise recente sobre esse fundo imobiliário, achei bem interessante o que eu vi ali em relação ao KNCR11. É um fundo legal para você ter também na sua carteira, nas proporções ideais para você, requer uma análise para a sua estrutura, tá? Sempre faça uma análise. Ah, Leonan, eu não sei fazer uma análise, eu não sei como avaliar um fundo imobiliário, eu não sei a hora de comprar nem de vender um fundo imobiliário. Para você que não sabe fazer esse processo, eu tenho um curso completo sobre o mercado de fundos imobiliários, tá? Do básico até o avançado, está com desconto agora de R$100 e está na descrição desse vídeo o primeiro link, é o link do meu curso completo sobre esse mercado. É super simples, você aprende desde o básico, cada segmento, como cada segmento funciona, até montar uma carteira de fundos imobiliários e gerenciar essa carteira com basicamente uma planilha automática que eu montei e que eu dou de presente para os meus alunos, tá? Então confere que vale super a pena e é isso, tá bom? Olha só, em relação ao KNCR11, R$ 99,60, 13,82% de dividendos acumulados nos últimos 12 meses, que deve cair um pouquinho nos próximos meses, tá? Aqui, um patrimônio singelo de 5,76 bilhões de reais, tá? Um valor em caixa de 320 milhões de reais em caixa, 272 mil cotistas e uma liquidez média diária de 11 milhões e meio de reais, tá? Uma boa liquidez média diária. Então eu fiz a análise dele, não vou me estender muito também, vou deixar na descrição desse vídeo a análise, tá? O link vai estar aqui abaixo para você conferir essa análise, mas espera até o final do vídeo. Vou deixar também no final para você clicar e ir direto para ela, que vale super a pena. Tá fazendo até um certo sucesso a análise, porque ficou bem legal mesmo. Eu fui bem a fundo, olhei relatório, falei mais sobre a gestão do fundo, como que eles estão ali gerenciando os ativos e até mesmo o portfólio do mesmo, tá? Que é bem importante também. Agora, Leonan, qual que é o maior fundo imobiliário do Brasil hoje no quesito de patrimônio? Nós estamos falando de mais um fundo da Quineia, que é o KNP11, tá? É um fundo, assim, ele é conhecido, mas não é conhecido como HGLG11 ou até mesmo o KNCR11 aí, que é da mesma gestora, né? Ele custa R$ 92,39, ele tem um dividendo modesto de 9,60%, tá? E ele tem aqui basicamente um patrimônio de quase 8 bilhões de reais, 7,93 milhões. Ele está descontado
contado aqui com P sobre VP de 0,93, o valor em caixa de 241 milhões, é um valor robusto, porém para o fundo não tão robusto assim, mas é robusto. Agora, 74.277 cotistas, o número é pequeno de cotistas, né? Se eu não me engano, esse fundo ele não tem tanto tempo de existência. Coloquei aqui 5 anos, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui embaixo. Olha só, ele é um fundo que ele existe desde 2016, realmente, ele não tem tanto tempo assim de mercado, porém é um fundo aí que está no mercado, né? Aqui ele está com o público-alvo investidor qualificado. Eu não tenho certeza se o investidor em geral consegue investir nele, eu teria que testar, tá? Não posso afirmar que bateu o martelo, mas está aqui público-alvo investidor qualificado, diferente do KNCR11 que qualquer um pode investir, ó, investidor em geral, né? Eu acredito que não tenho certeza, tá? Se você pode investir nele sem ser um investidor qualificado. Tudo bem? Lembrando que o investidor qualificado tem algumas demandas lá, eu posso até fazer um vídeo sobre esse assunto. Então, esse nosso top 5, começando com o IRDM11, indo para o KNR11, indo para o HGLG11, depois o KNCR11 aqui e por último o KNPI11. Esses são os 5 maiores fundos imobiliários hoje disponíveis dentro do Brasil em quesito de patrimônio. Patrimônio não significa necessariamente que todos esses fundos imobiliários são boas aquisições, tá? Alguns sim são ótimas aquisições, porém nem todos são uma boa aquisição, inclusive olhando para a sua estratégia de investimento. Você deve olhar e saber muito bem qual é a sua estratégia de investimento hoje, para onde você está indo e qual é o seu foco. É renda mensal? É a valorização das cotas? É ter ali 200 mil reais, transformar em 500 mil reais em 6 anos, por exemplo? Então você tem que ver qual que é a sua estratégia. Conforme você definiu essa estratégia, você vai seguir ela e vai dar tudo certo, tá? Então comenta aqui a sua opinião. Quais são os melhores fundos que eu mostrei aqui hoje, desses 5 aqui? Qual seria o seu top 1, top 2, top 3 na sua carteira, tá? E não em quesito de patrimônio, mas sim na sua opinião. Qual que é o melhor fundo imobiliário que eu apresentei aqui hoje? Se inscreva nesse canal para mais conteúdos como esse aqui e recomendo fortemente que você me siga nessa rede social, até pra gente conversar lá. Manda mensagem lá, que a gente pode conversar sobre o mercado de fundos imobiliários ou sanar alguma dúvida sobre o meu curso, por exemplo, caso você tenha. Tudo bem? Um grande abraço para você, bons lucros, eu vejo você no próximo vídeo ou uma próxima aula e até mais e muito obrigado pela sua presença aqui.